Agora sim! É um pouco complexo fazer essa virada. Edu, Gabi, Chico, Ronaldão e Everton. Então, mas tu sabes que eu estou a falar desta maneira, porque eu trabalhei há um tempo a uma rádio portuguesa e estamos a ver aqui que o atleta está desesperado atrás de um treinador estrangeiro. Desesperado? Então estou cá a falar com uma malta de Portugal, né, que é porreira, que é bué fixe, a ver se me convidam a ser treinador da equipa. Que tem uma bela camisola, a dizer, a equipa do Galo. A equipa do Galo, que tem uma bela camisola. Tem o Galo de Barcelos, que é aquele galinho que muda de cor quando fica frio. Eu lembro disso. Eu tinha isso em casa. Pois. Já que a gente tem o Galo de Barcelos, estou aqui a tentar, pá. Já que a gente está falando desse sotaque português, que tá maravilhoso, eu vou falar com o sotaque manezinho, porque a gente já também tá lá pegando um pouquinho do pessoal lá de... Deu uma importadinha, né? Deu uma importadinha no sotaque português lá de Santa Catarina. Tem uma portadinha. Porque tem um sotaque muito bom, aliás, viu? O português dele tá na estica. Vamos ouvir ele. As primeiras impressões foi de um elenco com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso, porque a qualidade não expressa vitórias. Somos um elenco, para mim, um dos melhores da América do Sul, se não o melhor, mas não é suficiente para podermos ganhar títulos e jogos. Temos, sem dúvida, que trabalhar mais que todos os outros e aí o compromisso individual e coletivo é fundamental. Hoje foi uma das mensagens que passei a todos os nossos jogadores. Olha, dos técnicos portugueses que chegaram ao Brasil, este português brasileiro está muito bom. Estás a ver? Está muito bem, ele está muito bem. Vez por outra, não percebemos nada do que ele fala, mas fala bonito. Não, fala muito bem. O tipo é muito porreiro. Eu entendi mais ele do que o Edu. No caso. Aliás, Sgarbi, ele é um técnico que tem falado muito bem, falou muito bem, assim, conquistou pelo menos os flamenguistas nesse começo, mas está cobrando ali, a linha dura chegou com várias imposições. Como é que você vê isso? Kalinka, acho que não só os flamenguistas, como eu também, como São Paulino, eu já tô assim, gostei dele e acho que ele vai voar no Flamengo. Eu realmente, essa questão, muita gente problematizou, por exemplo, o telão. Ele pediu um telão. Cara, a gente não tem que problematizar, a gente tem que falar que bacana que tá chegando um treinador estrangeiro. Ecrã gigante. Um telão gigante. Não é telão, assim. é ecrã gigante. Um ecrã gigante, então, pra colocar no CT. E é bacana isso, porque ele tá implantando algo assim da Europa aqui no Brasil, algo que deu certo. Por exemplo, o Mourinho gostava de usar na Roma, o telão. Então a galera problematiza. Não, já tá chegando um treinador aí com exigências. Lógico, legal. O cara tá chegando com algo novo aqui no Brasil, não adianta a gente ficar no mais do mesmo. E acho bacana também ele cobrar disciplina, porque é isso que importa muito no futebol, lógico. Não é só no campo a qualidade. O jogador tem que estar entrosado com o elenco, entrosado também no dia a dia, e ele tá certo. Já me conquistou também. Acho que vai ser um baita treinador. Por falar em elenco, Sgarbi, vamos pra nossa tela aí, pra nossa pesquisa. Qual o melhor elenco do futebol brasileiro? A gente tem o Atlético Mineiro, o Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Quem tá vencendo, Ronaldão? Rapaz, solta, Robson. Ficou votando no intervalo aqui. Ficou votando aqui. Eu estava votando também. Votei no Corinthians. Vai dar o que falar agora, o Coringão, com a volta aí de alguns jogadores. Paulinho começando a treinar já tá em casa. O Corinthians é o time, o grande destaque esse ano, se Deus quiser, em 2022, e conquistará praticamente que tudo, Kalinka. Continue votando, participe da nossa pesquisa aí. Agora, Edu, eu vou com você a falar a respeito do português, de Paulo Souza. Como é que você vê isso, essa cartilha no futebol brasileiro? Aliás, a gente busca sempre treinadores diferentes, técnicas diferentes, e aí já começa a colocar o cara lá no cantinho dizendo assim, não vai dar certo. Como é que você vê isso? Há um detalhe cá que eu julgo muito importante. O Ronaldo estava a falar. O Ronaldo estava a falar. Está a inventar dar a pilha, pá. Estás a fazer coisas diferentes, mas agora sem tanta brincadeira. Ele é boleiro também, né? Ele jogou na seleção portuguesa. Então, imagina-se que ele vai conseguir convencer e conversar com a turma na linguagem do boleiro. Ok, vai jantar todo mundo junto, vai convidar a família, mas eu imagino que como ele tem essa vivência de vestiário, de balneário, ele tem vivido ao balneário há muito tempo, acredito que ele vai também conseguir fazer com que isso não se torne só um dedão, né? Vai fazer, e deva convencer a malta toda
da equipa do Flamengo. Do Flamengo. Também tem uma bela camisola, né? Belíssima camisola. Vou colocar o Everton Guimarães aqui na nossa conversa. Vou chamá-lo, ainda não para falar de Galo, Everton, mas para falar do Paulo Souza. Quais foram as suas primeiras impressões? E essa linha dura? E sem telefone, é jantar todo mundo junto? Como é que você vê isso agora para o nosso futebol brasileiro, hein? Beijo, Calinca. Abraço a todos aí. O Edu tá soltinho, hein, Edu? Parece soltinho. Parece arroz da mamãe, né? Demos vida pro homem. Pra compensar o lado de lá. Olha aqui, Você sabe que essa questão aí envolvendo o Paulo Souza, tudo isso vai ser tratado como medidas positivas e frutíferas se ele ganhar. Se ali na frente ele ganhar alguma coisa, esse time não é só ganhar, né? Porque o Rogério Ceni ganhou, mas o Flamengo não jogava bem com o Rogério Ceni. Então, se o time jogar bem e ganhar, aí vamos dizer que isso aí teve influência. Se o time se der mal e não virar nada na temporada, vamos dizer que tudo que o Paulo Souza faz está errado. Aliás, nós estamos num período que é muito curioso, até o Edu chamou para essa discussão há um dia desses, dessa moda de buscar treinadores em Portugal, né? Buscou o Jorge Jesus, funcionou, buscou o Abel, funcionou, mas o treinador que ganhou tudo no ano passado, ou quase tudo, é o belga Alex Stivel. Ou seja, estamos vivendo um período de gringos que estão trazendo muitos benefícios aqui para o nosso futebol. Um deles, o belga Alex Stivel. Veio da Bélgica, muito apegado às questões espirituais, bom treinador, com boas ideias. Fez o melhor futebol disparado da temporada. Veio da Bélgica, Alex Stivel, vulgo Cuca. Quer dizer, por que o Paulo Souza, que apostaríamos que um baita de um elenco na mão do Paulo Souza, e com a cartilha do Paulo Souza, a coisa seria frutífera? Só vamos saber ali na frente. O Torrent, ou o Torrent, chegou, ou o Torrente, chegou, cada um chama de um nome, auxiliar do Guardiola e tal, entregaram o Flamengo para ele, não virou nada. Rogério Ceni fez um trabalho razoável. O Renato, que outrora foi um grande treinador, o maior nome do futebol brasileiro, derrapou na reta final do Grêmio, foi para o Flamengo e aí, de repente, ele não vale mais nada. Então, assim, eu valorizo muito as boas ideias desses treinadores que estão chegando. Eles são bons mesmos. Porque o Abel mostrou isso, o Jorge Jesus mostrou no Flamengo. Mas no Benfica não virou. Não virou por quê? Ele esqueceu? Porque o elenco do Benfica não é bom? Porque lá não teve cartilha? Sabe, então eu acho que para a gente discutir em poucos minutos aqui sobre esse assunto é muito difícil. Nós vamos ter que esperar, porque o resultado diz muito sobre o trabalho de todos eles, sendo brasileiros ou sendo gringos, viu, Calinca? Boa, Everton. Olha, eu continuo nesse clima mineiro, porque o Ronaldo Fenômeno, ele disse numa entrevista coletiva agora há pouco, viu? Que ele está abrindo as gavetas do Cruzeiro e garantiu que o que vai se descobrindo por lá não é nada bom. O Cruzeiro, a gente fala muito de dívidas de 1 bilhão. A situação está complicada. Vamos ouvir o Ronaldo? Os desafios do clube são gigantes. A dívida que encontramos, e cada dia que abrimos uma gaveta, encontramos alguma surpresa negativa. Todo esforço que a gente podia ter feito para manter o Fábio, foi feito esse esforço e uma pena que não chegamos a um acordo. Na nossa gestão, o que entendemos é que o Cruzeiro tem que gastar somente aquilo que arrecada. Infelizmente, o cenário hoje ele é bem complicado, com receitas de até os próximos 2 anos já antecipadas, inclusive já gastas. Então, nós encontramos um cenário realmente trágico no clube, mas nós temos que estancar o sangramento, nós temos que cuidar. Diria que o Cruzeiro é um paciente em estado grave na UTI. Isso não quer dizer que não vamos ter uma equipe competitiva, muito pelo contrário, que possamos aí durante o ano ter a possibilidade de voltar à primeira divisão, que é o nosso principal objetivo. Ronaldão, que comprou, né, o Ronaldo Nazário, o Fenômeno, comprou
o time, 90% dos direitos do Cruzeiro, 400 milhões de reais. Ele já sabia que o time estava numa situação muito complicada. O Ronaldo ele não conseguiu, por exemplo, participar da festa do Cruzeiro, que completou 101 anos no final de semana passado. Agora sim ele conseguiu chegar ao Brasil, porque ele testou positivo também para a Covid-19. Foi a primeira palavra dele para todos os torcedores cruzeirenses. E aí eu chamo o Everton para participar dessa conversa, Everton, para a gente falar a respeito do que está acontecendo no Cruzeiro, porque o Ronaldo chega, tem a questão do Fábio também, né, que é uma gerência agora olhando para os cofres do clube, que está muito complicado, mas também tendo que equilibrar ali com a paixão do torcedor. Conta um pouquinho para a gente como é que você vê isso e essa situação do Cruzeiro com o Ronaldo agora. Então, Kalinka, a questão, até, não sei, um dos meus colegas aqui disse ontem que a negociação com o Fábio deveria ter sido tocada exatamente, diretamente com... Ele falou de estancar a sangria, ele falou que a cada gaveta que ele abre no clube, ele descobre um novo problema. Ou seja, ainda há uma carta de intenções assinada, eles estão estudando a situação do clube, né? E aí, o que acontece? Se ele diz que a cada gaveta aberta aparece uma nova conta para pagar, é porque tudo aquilo que esconderam da gente aqui, nesses últimos anos, nos anos mais recentes, tentando vender uma ideia de que o clube estava muito mal, mas ainda respirava, não era verdade. E nós criticávamos aqui a falta de transparência, principalmente do ex-presidente, porque os anteriores saquearam o clube. Então, o presidente anterior, ele não foi claro, e nós falávamos aqui, é preciso ser claro, é preciso contar a real situação, e agora o Ronaldo chega e conta que a dívida já está em mais de 1 bi, que a cada gaveta aberta é uma nova conta para pagar um novo problema, e que ele precisa estancar a sangria de um paciente que está em estado grave na UTI. Ou seja, calma, primeiro vamos baixar a folha, pagar as contas, colocar a casa em ordem para daqui a pouco retomar o caminho, que foi o caminho que o Cruzeiro seguiu por décadas e décadas e décadas. Agora, o que vendiam para a gente antes era que o clube estava numa situação muito delicada, mas que não. Olha, num trecho da entrevista ele falou de 160 milhões em orçamento e eles vão trabalhar com um pouco mais de 30. Daí nota-se o que entregaram para o Ronaldo. Mas aqui o otimismo impera, porque me parece ser uma gestão extremamente cuidadosa e responsável, Kalinka. Chico, eu passo para você para falar a respeito do Ronaldo. Acho que o Everton mostrou muito bem, falou muito bem sobre isso, sobre ele tá descobrindo muitas coisas agora. Você acha que, por exemplo, o Ronaldo pode deixar o Cruzeiro? Tá tudo assinado, já tá tudo certo. Como é que funciona essa situação agora de um empresário com um time, que é uma coisa nova pra gente também, né? Eu acho que ele assumiu a responsabilidade. O Ronaldo tem uma imagem a zelar no futebol. E se ele assumiu essa responsabilidade, por mais que ele esteja descobrindo coisas novas, ele tinha uma ideia. Ou ele achava que estava tudo certo lá no Cruzeiro. Ele sabia que era um clube endividado, que ele precisava cortar. Eu acho que os processos estão sendo conduzidos de uma forma estranha, realmente. Mas é aquilo que a gente falou, esse é o ônus de você se tornar clube empresa. Eles visam números, eles visam lucro e eles precisam, inclusive, estabelecer tetos, porque a receita, como ele falou, 2 anos para frente, os caras já anteciparam e você não vai ter dinheiro entrando. Então tem só a injeção da SAF e estabelecer um limite de gastos, porque senão você continua nessa bola de neve sem fim. E aí qual foi o risco disso? O Jailson foi anunciado, voltar atrás, o Maicon, o zagueiro, ainda não foi registrado, porque o clube está punido, né? O Pará, que quando o Luxemburgo foi embora, já foi embora também. E aí renegociar tudo, né? O Sidney, zagueiro, foi anunciado com salário, os caras tiveram que renegociar de novo. E a história do Fábio era muito mais delicada. Por mais que o Ronaldo explique, vai ser muito difícil para o torcedor entender. Tinha como resolver, tinha como fazer de outra forma. A gente entende a situação do clube, mas a forma como foi feita não foi legal. Ronaldão, triste, né? Tudo que o Cruzeiro anda passando, um grande clube de lá, e você jogou lá também, né? Joguei no Cruzeiro, mas não estava nessa fase aí, não. Eu me lembro que quem estava nessa fase era o Galo. O Galo passou pela mesma fase. O Everton não quis falar aí porque é o time do coração dele. E aqui, como é o meu time do coração, o Cruzeiro, e eu tenho falado bem do Cruzeiro aqui, tá nessa situação, agora o Ronaldo vai ter que reverter. E eu também acho que o Ronaldo deveria ter falado com o Fábio, viu, Everton? Só que ele pegou Covid. Então ele não pôde sair. Agora, quem deveria ter esse papel lá era o Paulo André. Não é o Paulo André que tava tomando conta lá, que assina tudo. Então o erro foi do Paulo André.
Agora, o Galo passou por isso, o Botafogo tá passando por isso também, vão se ajeitar as coisas. Não tá jogando embaixo do tapete. É Cruzeiro, o Galo também não jogou debaixo do tapete. O Galo vai ter que pagar a dívida também. Ninguém pediu pra falar de Atlético, Botafogo. Só que o Galo... E o Corinthians deve eu tô falando quanto? aí, ó. Tô falando E o de Corinthians deve quanto? Só que o Cruzeiro agora, o Cruzeiro tem um cara responsável. O Ronaldo é um cara responsável. Um cara responsável e conhecido internacionalmente que vai ajudar o Cruzeiro. A situação é difícil. A cada gaveta que abre sai um morcego, mas o negócio é o seguinte, vai melhorar. É isso que vai acontecer. Agora você tá torcendo contra. É outra história. Pronto. Tá torcendo contra, Everton? Tá torcendo contra. Olha a cara dele pra você, Ronaldo. Ô, Everton. Você quer falar alguma coisa? Meu Deus do céu. Gente, o que esse homem comeu, hein? Dá uma camisa de força aí. Amarra logo. O que esse homem comeu? Tô falando de... Foi lá no Botafogo. Foi lá no Atlético. O Botafogo tá numa situação. Cruzeiro, irmão. Tá sem grana. O Palmeiras sem a Crefisa era a mesma coisa. Todo time teve esse problema. Agora, com o tempo vai se ajeitar. Se deixasse rodando, se essa máquina que tava aí no Cruzeiro continuasse rodando, ia falir. É que o Ronaldo, se você dá oi pra ele, ele briga com a vogal. Vai, né? Não, ele briga com a vogal se você dá oi pra ele. Impressionante. Edu. Eu falei já. Eu vou falar até nome de empresa que eu falei. Eu queria que ver se o Corinthians fosse patrocinado pela Caixa Econômica, se a turma lá ia falar que o estádio ia chamar Caixão. Mas daí o Ronaldo ia ficar chateado com isso. Rapaz, outro com dor de cotovelo aí, ó. Meteu o nome, naming rights, Ainda no bem que a estádio gente do deixou Corinthians, os o dois Caixão. em cada ponta aqui, né? Pra dar uma equilibrada, viu, Chico? Mas falando do Cruzeiro, Edu, um time que mais uma vez vai disputar a Série B do campeonato, como é que você vê a situação dele agora olhando pra frente, pensando até na competição mesmo, né? Tem que olhar para conquistar título, por exemplo, o Campeonato Mineiro. Então, o problema de quem passa pela situação que o Cruzeiro está passando, não só de resultados, mas olhando para o aspecto financeiro, é que quanto menos você chega em tabela de classificação, menos dinheiro você ganha. E para você chegar lá na frente, muitas vezes o jeito é investir primeiro. Isso. E o Cruzeiro, como lembrou o Chico, não tem como pegar na frente, porque ele já gastou por conta. Então, ele tem um problema de fluxo de caixa, né? De ter dinheiro para contratar, de ter dinheiro para investir, porque lá na frente eu vou chegar numa competição internacional onde eu ganho em dólar. Por exemplo, São Paulo, ontem eu perguntei aqui, de onde vem o dinheiro do São Paulo? Uma raposa felpuda lá do Morumbi, como dizia o saudoso Dalmo Pessoa, me disse que eles estão contando com dinheiro na frente. A ideia no São Paulo é, eu gasto agora, só que daí eu chego na frente. Se eu chegar em semifinal, eu ganho o suficiente. É uma aposta. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. E o Cruzeiro nem essa chance está tendo. Porque na Série B e fora de Libertadores da América, fora de Sul-Americana, ele não tem a chance de ver essa cenoura lá na frente, dinheiro novo, entrando em dinheiro que é em dólar. Você viu o São Paulo na mesma situação, Sgarbi? Não, é bem diferente, só que o que me incomoda muito, eu até fico bravo com esse discurso do Ronaldo, assim, vendo é que, cara, como o Cartola tem a capacidade de arrebentar um clube de futebol, um clube com milhões de torcedores, assim, que sofrem. O torcedor do Cruzeiro tá há 2 anos sofrendo com isso, e agora o Ronaldo pega essa bucha, né, que os Cartolas, passaram a mão no Cruzeiro, isso já é um fato, já tá provado isso, enfim, e é triste, é muito triste isso, né, é lamentável.